Preste muita atenção no que você vai assistir agora. O que era tratado como teoria, como exagero ou até como narrativa de um lado da política, começa a ganhar espaço dentro da própria grande mídia. E não estamos falando de qualquer lugar. Estamos falando de declarações feitas ao vivo, dentro da Globo News. A jornalista Malu Gaspar fez algo que poucos têm coragem de fazer. Levantou questionamentos diretos sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal em meio a esse escândalo envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro. E o ponto mais grave não é apenas a existência de reuniões, mensagens ou bastidores obscuros. O que chama a atenção é o alerta sobre a delação. Segundo ela, não existe mais espaço para meia-verdade, ou o que vier à tona será completo ou simplesmente não será aceito. Isso muda tudo, porque quando se fala em delação completa, não tem mais como escolher quem proteger. Não tem como poupar nomes, nem separar políticos de ministros, nem controlar o estrago. E mais, ela deixa claro que já existe muita informação nas mãos da Polícia Federal. Ou seja, não se trata mais de suposição, mas de um jogo onde quem falar menos pode acabar se prejudicando ainda mais. Agora eu quero que você assista com atenção esse trecho, porque o que está sendo dito ali pode ter consequências enormes nos próximos capítulos dessa história. Humildade institucional. Assim, lembra que a gente falou semana passada? Até se falar, o Fachin não tem muito mais o que fazer porque ele não manda nos outros. Mas pelo menos ele aproveita toda a chance que ele tem de pregar autocontenção, humildade institucional. E gostei também dessa coisa que ele diz que os juízes têm que saber que eles não têm o monopólio da sabedoria política. Porque, de repente, todos os juízes, todos os ministros do Supremo, uns mais do que outros, decidiram que eles, no meio da crise, vão dizer a razão da crise e como que resolve a crise em que eles se enfiaram. Porque acho que é um discurso que perpassa toda vez que a gente conversa sobre o que está acontecendo agora com o Supremo, essa discussão sobre estão botando o Supremo na roda quando deveriam estar olhando para a classe política, porque o caso Master é um escândalo da classe política. Bom, quem colocou o Supremo nesse lugar foram os próprios ministros do Supremo. Acho que é importante classificar isso, porque tem muita gente dizendo assim, foram atrás do Supremo, por que não vão atrás da classe política? Então é uma coisa muito importante. Só não sabemos ainda mais sobre o que aconteceu com a classe política, porque o Supremo não deixou. Isso. Quem não deixou que a investigação fosse feita e atingisse a classe política foram os ministros do Supremo. Então é importante situar isso para que a gente não fique achando que há uma perseguição ao Supremo. É uma linha muito tênue em que a gente acaba aderindo a um discurso que é feito, que é a chamada narrativa, para desviar a atenção das coisas que realmente importam. Para ser mais claro, Per Paolo Bottini, que era o advogado do Vorcaro, é também advogado do Antônio Rueda, que é presidente do União Brasil, e certamente estará nessa delação, é número 1 ali na lista da delação, a não ser que o Ciro Nogueira vá na frente, ou é um ou é outro. E para não dizer que é o mesmo filme, que a gente já viu esse filme em relação a essa delação, porque essa história é bem diferente das outras, o dilema é sempre o mesmo. Todo mundo que vai delatar começa falando isso, mas eu vou contar só um pouquinho. O cara quer, ele quer. Você já viu isso? Eu também quero, né? O menor prejuízo possível para minha vida, né? Se você for delator, você quer contar o mínimo possível para você ter chance de depois ter emprego ou continuar tendo amigos, né? Essa coisa toda. Ou achar que ainda existe alguma saída para uma proteção, uma blindagem política. Né? Conta um pouquinho, vou solto. Isso é o que todo mundo quer, mas a gente já viu isso em outras investigações, desde a Lava Jato, passando pela trama golpista. Mauro Cid também ia contar só um pouquinho. Quando viu, ele teve que contar tudo que ele conseguiu, e até o que ele não conseguiu, ele deu um jeito de descobrir. Porque realmente, uma vez que você está na situação em que o Vorcaro está, fica muito complicado você escolher o que você vai fazer. A verdade é que ele não tem mais escolha. Ele tinha escolha quando era o Toffoli. Então as opções dele foram se reduzindo. Saiu o relator Dias Toffoli, entrou o relator André Mendonça. Houve a ordem de prisão, teve o julgamento. E acho que é importante também a gente entender. Desde o começo da semana passada, tem essa conversa, as pessoas estão plantando aí nos bastidores que ele ia fazer uma delação. E na verdade o que eu apurei é que realmente o Vorcaro mandou um advogado falar com a Polícia Federal, com os ministros do Supremo, para dizer, a gente está a fim de fazer delação. Mas é para contar o quê? Não, a gente vai fazer, só para poder dizer que está prometendo fazer, para ver se o pessoal ficava com medo, e realmente ficaram, que não faltou foi gente do Centrão ligando para o Supremo para dizer, não, olha, vai ter delação, aí não deu certo, trocou o seu advogado e tudo isso que a gente está vendo. Então, tudo isso é um jogo, e esse jogo também a gente já viu. Agora a gente vai ver o próximo jogo, que é a polícia dizendo, isso não me interessa,
isso eu não quero, isso eu já sei, até que se estabeleça um acordo possível de ele contar a novidade e a polícia aceitar. Tem aí duas coisas que eu acho que é importante a gente olhar para frente. Primeiro, se essa delação vai ser com a Polícia Federal ou se vai ser com a Procuradoria-Geral da República. Todo mundo que conhece essa investigação e quer que ela vá para frente, prefere que ela seja feita com a Polícia Federal, porque a gente tem visto que a Procuradoria-Geral da República tem sido mais lenta, tem sido mais leniente com algumas coisas, teve um conflito ali do Mendonça com a Procuradoria-Geral da República, então acho que essa delação só vai andar mesmo se ela for com a Polícia Federal. E segundo, o Vorcaro não é o único que pode delatar. Sim. A gente sabe que tem o dilema do prisioneiro, a teoria dos jogos, então é bom ele entender o cenário onde ele está, porque tem o Augusto Lima, tem o Mansur da Reag, tem um monte de gente que tem que delatar. Então quem sai na frente se dá melhor. A gente acompanhou na Lava Jato o caso do Marcelo Odebrecht, que foi o último a delatar, delatou, entregou todos os documentos, todo o sistema de pagamento de propina e ainda ficou preso mais um tempo. Então tudo isso vai ter que ser considerado daqui para frente e vão ser nossas pautas, inevitavelmente. Falando ainda sobre Daniel Vorcaro, mas agora nós vamos lá para a coluna de Paulo Capelli. Ele traz informações pra gente que Vorcaro disse ter tido encontro conjunto com o ministro Alexandre de Moraes e também com Ciro Nogueira. Ele que eu vou pedir pra minha equipe. Muito obrigada. Eles tiveram então encontro, Ciro Nogueira, Moraes e Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. De acordo com conversas obtidas pela Polícia Federal, Daniel Vorcaro teria dito: acabou chegando Hugo e Ciro aqui para falarem com Alexandre. Ele conversou com a ex-namorada, que é a Marta Graeff, ela que vem sendo mencionada aí também nessas conversas por conta dessas trocas de mensagem. De acordo, então, com a coluna de Paulo Capelli, o banqueiro Daniel Vorcaro afirmou em mensagens enviadas à então namorada Marta Graeff e obtidas pela Polícia Federal que teria participado de um encontro conjunto com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o senador Ciro Nogueira e também o ministro Alexandre de Moraes. Em conversa de 20 de março de 2025, Vorcaro relatou que estava reunido com Moraes quando Mota e Ciro apareceram para conversar com o magistrado. A troca de mensagens ocorreu após Graeff questionar se ele estava acompanhado. Você está com gente aí ou está me ignorando de propósito? Perguntou Marta Graeff. Abrindo aspas aí, o Vorcaro respondeu: estou sim. Acabou chegando Hugo e Ciro aqui para falarem com Alexandre. Não deve demorar, mas se você for dormir, eu saio e te chamo. As mensagens também registram outros encontros mencionados pelo banqueiro com o presidente da Câmara. Em conversa no dia 8 de maio de 2025, Vorcaro afirmou que Mota permaneceu em reunião com ele até a madrugada. Abre aspas. Hugo saiu daqui quase 3 da manhã. Queria saber de tudo no detalhe, fecha aspas. Também o Paulo Capelli traz pra gente que jantar com Mota e empresários meses antes, em 26 de fevereiro de 2025, Vorcaro já havia citado o encontro com um deputado. Na ocasião, ele afirmou que esteve presente em um jantar na residência oficial ao lado de Mota e de outros empresários. Abre aspas, estou num jantar na residência oficial com Hugo e 6 empresários, fecha aspas, foi o que disse o banqueiro à ex-namorada. As mensagens fazem parte da investigação da Polícia Federal, que fundamentou a terceira fase da Operação Compliance Zero. Na decisão que autorizou a prisão de Vorcaro, o ministro André Mendonça apontou indícios de um esquema criminoso que pode envolver integrantes da alta cúpula de órgãos governamentais. Procurado, Hugo Mota preferiu não comentar sobre o teor da reunião. O espaço segue aberto não apenas na coluna de Paulo Capelli, mas também aqui no Acorda Metrópolis, para que o presidente da Câmara dos Deputados possa, então, se posicionar sobre esse possível encontro entre ele, Alexandre de Moraes e também Ciro Nogueira, presidente do PP e senador. Com muita gente do entorno do Vorcaro, gente no Supremo, gente na polícia e políticos. Os políticos, já que eles não conseguiram que o Vorcaro fosse solto, agora é tentar ver a contenção de danos dessa eventual delação premiada. Ou seja, eles estão apostando numa delação seletiva. Isso já chegou no Supremo também, por parte de advogados, por parte de aliados do Vorcaro. Quer dizer, seria assim, entrega um pedaço e poupa outro, seja político, seja casos envolvendo o Supremo. E a informação que eles receberam do Supremo e também dos setores da polícia, pode esquecer. Ou é uma delação completa ou não tem delação, acordo firmado. E 2, essas informações de uma eventual delação serão cruzadas com as provas, que já são muitas, que foram coletadas pela polícia. E tem coisa, inclusive, que nem precisa de delação premiada, que já está lá, é só eles conseguirem terminar de analisar, que a gente sabe que isso demorou um tempão, e aí eles vão relatar, e só se o Vorcaro avançar nessas informações, que essa colaboração ela vai vingar. Então, para dizer para vocês que é isso que está colocado agora, nesse momento, no capítulo de hoje da novela. No Brasil, essa tensão e essas questões assumem contornos particulares.
o Supremo Tribunal Federal acumulou, ao longo das últimas décadas, uma razoável expansão de sua atuação, seja por escolha do legislador constituinte, que delegou essas funções ao tribunal, seja por ter sido o tribunal impulsionado ao centro de alguns debates por outros atores, seja porque, por vezes, assumiu ativamente essa posição com os seus ônus e com as suas virtudes. Em minha experiência de mais de 10 anos como juiz constitucional, percebo que esse dilema não se resolve apenas no plano teórico. Ele exige uma postura permanente de humildade institucional, de reconhecer que os tribunais têm autoridade para dizer o direito, mas não têm, nem podem ter, o monopólio da sabedoria política. A autocontenção não é fraqueza, é uma demonstração de força. A autocontenção significa o respeito à separação de poderes, que, em última análise, é ela própria uma exigência constitucional. O que você acabou de ver não é algo comum. Quando uma jornalista, dentro da própria grande mídia, começa a expor esse tipo de contradição, isso mostra que a situação está saindo do controle de quem tentava manter tudo sob silêncio. A fala sobre delação completa ou nada é, na prática, um recado muito claro. Não vai existir blindagem total, e isso gera pânico nos bastidores, porque se uma única peça resolver falar tudo, o efeito pode ser em cadeia. Outro ponto que chama a atenção é o reconhecimento de que o próprio Supremo, em muitos momentos, se colocou no centro da crise. Isso desmonta aquela narrativa de perseguição externa e levanta uma pergunta inevitável. Até que ponto houve interferência para impedir que certas investigações avançassem? E aí entra o ponto mais delicado de todos. Se as mensagens e encontros realmente se confirmarem, e se a delação vier de forma completa, o impacto pode atingir não só políticos, mas estruturas inteiras de poder. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa delação vai realmente vir completa ou vai haver uma tentativa de proteger nomes importantes? Comenta aqui embaixo, porque eu vou ler e responder o máximo possível. Se você quer continuar acompanhando tudo o que está acontecendo nos bastidores do poder, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque os próximos capítulos prometem ser ainda mais fortes. Até o próximo vídeo e que Deus nos proteja.